ao painel regional de hoje. Empreender é sonhar, planejar e realizar. Para transformar boas ideias em negócios de sucesso, informação e capacitação são fundamentais. E para ajudar você aí do outro lado, nós vamos falar sobre os caminhos e desafios de quem quer empreender. Nossa convidada é Estela Juvenal, analista de negócios do Sebrae, que vai ajudar a entender como o Sebrae apoia os empreendedores na região. Estela, bem-vinda. Obrigada, Noêmia, pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho sobre empreendedorismo para todo mundo que nos escuta e nos assiste hoje. E muito importante, né? O Sebrae tem um papel fundamental para que a gente possa ajudar os empreendedores. Eu começo perguntando para você como que é hoje o cenário do empreendedorismo aqui na nossa região. Cresceu a procura por novas empresas, a abertura de novas empresas, porque as pessoas estão querendo empreender hoje em dia, né? Sim, a gente tem uns números bem bacanas para comentar com vocês. Aqui em Campinas, nos últimos 5 anos e meio, a gente teve um aumento de 72% de abertura de empresas. Então, assim, a gente vê uma crescente muito grande, não só em Campinas, como na região como um todo. Aí os meios que mais se destacam em abertura são os cabeleireiros, os barbeiros, tanto na área feminina quanto masculino. A gente tem grande procura de abertura. A regional do Sebrae de Campinas atende 22 municípios. E dentro desses 22 municípios, a gente tem alguns que tiveram 100% de aumento de abertura de empresa nesses últimos 5 anos. Então, a gente vê que essa crescente está muito grande. E mudou um pouco que hoje não é mais só por necessidade, é por ver a necessidade do mercado. Então, isso é bacana da gente conseguir ver esse crescimento focado e estudado, né? Com cursos, com outras coisas. E o perfil de quem está empreendendo? Você disse que aumentou bastante, né? O cabeleireiro e o barbeiro ali, eu acredito que confeitaria também deve ser, né? Um grande negócio aí para as pessoas que estão querendo empreender. Mas o perfil, são pessoas que estavam trabalhando num emprego formal, com carteira assinada, e que foram dispensadas, demitidas e não conseguiram voltar para o mercado de trabalho? Ou pessoas que não estavam, que saíram da empresa e falaram, não, eu não quero mais trabalhar um emprego de carteira assinada, eu quero ter o meu próprio negócio. Qual que é o perfil que mais procura o Sebrae? Hoje, a gente tem um perfil que é uma mescla disso aí. Grande parte que não conseguiu uma recolocação procura empreender para manter a renda da família. Só que a gente está tendo um movimento de ser abertura de empresas por necessidade do mercado. A gente tem um pessoal mais novo. O perfil do empreendedor hoje ele diminuiu 5 anos, antigamente era a partir dos 35 até os 50, hoje é a partir dos 30, sempre voltado para a inovação. Então a gente está tendo, apesar de manter as aberturas clássicas, confeitaria, barbearia, a gente está vendo muito movimento dessa parte de tecnologia. E facilita porque a gente está no polo tecnológico, né? Campinas é o polo tecnológico, então a gente tem muitas aberturas focado por isso. Então, está mudando um pouquinho o perfil do empreendedor. Eles estão buscando cada vez mais novos abrir a empresa, porque eles estão vendo as necessidades do mercado. Então, eles estão procurando soluções para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia, que até então a gente não tinha soluções fáceis e práticas ali para a gente realizar. Então, hoje um pouquinho mudou esse perfil, mas ainda tem o perfil por necessidade, que é aquela pessoa que saiu do emprego e não está conseguindo retornar para um CLT, então eles estão fazendo abertura de empresa. Então é uma mescla, mas a gente tem um pouco dessa mudança de perfil. E daí me surgiu uma curiosidade, essa pessoa que vai ali pela necessidade de sobreviver, né? Como que daí é o desenvolvimento dessa pessoa pela experiência que vocês têm lá? A pessoa, ela vai, pede ajuda do Sebrae, monta o seu empreendimento ali e fica só naquilo da sobrevivência? Ou tem casos que são casos assim que merecem destaque de pessoas que foram só pela necessidade e hoje virou um sucesso? A gente tem casos de pessoas que abriram pela necessidade e hoje são cases de sucesso. Inclusive, a gente tem na região muitos MEIs que são estrangeiros, né? Que são bolivianos, venezuelanos que vieram para cá. A gente tem um case muito importante para comentar,
que ela abriu por necessidade, porque ela veio para cá, não estava no seu país, não sabia como né, a língua não é tão igual, a gente acha que é parecido, mas tem as suas diferenças. E ela abriu uma padaria trazendo coisas típicas da região dela. E hoje ela tem uma demanda muito grande, já não é só por necessidade, é um case que virou sucesso, é um case que o Sebrae está aplicando, mostrando muito em algumas palestras, porque hoje ela é destaque e você tem que fazer encomendas dos produtos dela, porque tipo, não dá conta de tanto que as pessoas procuram. Ela tem o horário lá certinho que ela abre o estabelecimento dela. E é tão bom que as pessoas têm que fazer encomenda, porque senão chega lá e não conseguem o produto. Então, assim, tem aquele que quer ficar ali só no tranquilinho, que também não é um problema. A gente dá toda a estrutura, toda a parte de treinamento, qualificação para essa pessoa. Mas se ela quiser se desenvolver, ela tem possibilidades de deixar de ser apenas para sobrevivência e conseguir gerar renda, conseguir aumentar a empresa e contratar funcionários. Então, tipo, ela movimenta a economia local com ajuda, né? A gente consegue dar os fomentos que ela precisa, a gente consegue dar a estrutura que ela precisa. E se ela quiser, ela consegue sim aumentar essa empresa a ponto de deixar de ser MEI, ser uma ME, ter vários funcionários. Então, é possível. Eu quero saber que, assim, a pessoa ela tem vontade de empreender hoje. Por onde que ela deve começar? Porque tem muita gente, né? Tem muita gente que começa o seu negócio em casa, geralmente pessoal do artesanato, ou mesmo faz o pãozinho ali, faz o bolo. Outras coisas também que a gente pode dizer, você disse muito na parte de inovação, tem muita gente que presta serviço na parte de inovação, tem vontade de abrir, mas não sabe como sair ali da informalidade, a gente pode chamar que é uma informalidade? Sim. Porque ela está prestando um serviço ali e ainda ela não é registrada, mas ela não tem o CNPJ dela para estar formalizada e ser uma empresa prestadora de serviço ou que venda o produto. Qual que é o primeiro passo? Ela sentar e fazer a gente fala plano de negócio ou modelo de negócio, que o modelo de negócio ele é mais visível, então ele é mais fácil para começar fazendo. E a gente ajuda a fazer esse modelo de negócio, que é o planejamento, né? Você tem que saber quem é seu público, quem é seu cliente, tem que saber fazer uma formação de preço, tem que conhecer o mercado onde está entrando, saber o seu concorrente, quem é o seu fornecedor, saber formar o preço. Por exemplo, tem gente que acha que o meu fornecedor vende a caneta por R$2. Se eu colocar R$1, eu estou vendendo R$1 mais barato, e vai vir todos os clientes aqui. Mas esse R$1 que você está vendendo a menos vai ser suficiente para pagar seu custo, seu aluguel, sua água, sua luz. E o Sebrae, ele tem vários cursos, várias linhas que a gente consegue ajudar nisso. Inclusive, a gente tem a questão do Sebrae já pensando nisso para quem ainda é criança, que a gente tem a educação empreendedora. O GEP, que é aplicado dentro das escolas, que a gente qualifica o profissional da educação, o professor, para que ele aplique empreendedorismo para essas crianças, para que elas já saiam sabendo ter uma noção do como é empreender, como é fazer, e tem atividades que ensinam essas crianças. Em muitos casos, essa criança ajuda o pai, que é empreendedor, e não sabia fazer seu preço, mas ela aprendeu na escola e leva para a família. Então, assim, o Sebrae ele está pensando numa constante como toda. Ele pega lá desde o pequenininho, a gente pensa na educação já ensinando essa parte de empreendedorismo, e a gente tem os cursos para ajudar no planejamento. Então, a gente está pensando no planejamento até antes dele pensar em empreender. Bacana isso. E são esse acompanhamento acontece na escola pública, acontece em escola particular, é um projeto, como que funciona? O GEP, ele pode acontecer na escola pública e pode acontecer na escola particular. Tem que ter um interesse da escola. Tem que ter um interesse da escola. E o Sebrae, ele dá toda a formação para esse professor, para a escola municipal, quando é aplicado material que tem apostila, o Sebrae fornece para a escola pública as apostilas, e quando é para a escola particular custeia o preço da apostila. Mas a gente pode aplicar tanto na escola pública quanto na escola particular, desde que haja o interesse da escola. Então, se alguém de escola estiver nos ouvindo e quiser implantar isso na escola, é só procurar a unidade de Campinas, que a gente dá o encaminhamento.
estava dizendo que o Sebrae, né, se a pessoa tem interesse em ser um empreendedor, ela pode procurar o Sebrae. Tem pré-requisito para procurar? Tipo, o que você faz ali para o Sebrae poder se enquadrar ali e te ajudar? Ou pode ser qualquer coisa? Eu tenho uma ideia e eu posso procurar o Sebrae e o Sebrae vai ver se isso é viável ou não? Ou eu já tenho que falar, olha, eu já estou fazendo isso aqui e eu quero que isso se profissionalize? Não, o Sebrae, ele te ajuda desde a sua ideia. Se você tiver uma ideia de negócio e quiser ir lá conversar com a gente para ver se vai dar certo, se tem andamento nessa ideia, a gente vai dar ferramentas, vai indicar o curso, vai indicar consultorias, porque assim, o Sebrae ele não vai fazer para você, mas ele vai te dar ferramenta e qualificação para que você consiga aplicar e consiga estruturar isso de uma forma bacana. Tem um acompanhamento nisso? Tem, a gente, desde que a pessoa queira, né? Então, ela passa por vários cursos. A gente tem, por exemplo, um curso que chama Empretec. Ele é para quem está com ideia de abrir um negócio, para quem já tem um negócio, para quem está empreendendo há 20 anos, há 30 anos, que fala sobre o comportamento empreendedor. Ele é uma imersão de 5 dias, perdão, que mudou agora. São 5 dias e um pré-seminário, e que a pessoa vai trabalhar nesses dias o comportamento empreendedor. Então, ali ela vai saber se ela tem o comportamento empreendedor, onde ela precisa melhorar. Se é o planejamento, se é busca de informação, se é a criação da meta, aonde dos comportamentos ela precisa melhorar. Esse é um curso, por exemplo, que ele tem um custo. Mas nós temos cursos gratuitos também. Então, a gente consegue atender tanto com cursos pagos, que são cursos, nesse caso, que vai mexer com todo o comportamento, que a gente fala que é o prêmio do Sebrae, né? Que ele fala de tudo que você precisa para ser um empreendedor. E a gente tem os cursos que vai te ensinar a fazer formação de preço, que vai te ensinar a fazer um planejamento, que vai ensinar você a ter o acompanhamento da sua empresa. E assim, voltando um pouquinho ao planejamento, não adianta, por exemplo, eu fazer o planejamento no começo da minha empresa, fui lá, procurei o Sebrae no começo. Tá bonitinho, tá andando, tá tendo lucro, tá tudo certinho. Guardei esse planejamento na gaveta e nunca mais olhei para ele. Ele é um documento vivo, que você tem que ficar revendo, se atualizando, porque o mercado muda. O consumidor vai pedir outras coisas para você. A gente está indo para um intervalo, Estela, daí na volta eu quero que você continue falando disso, né, dos erros e dos acertos. E você aí do outro lado, espera a gente, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o painel regional, hoje recebendo a Estela Juvenal, que é lá do Sebrae e está falando com a gente aqui sobre empreendedorismo. No bloco anterior, a Estela estava dizendo o que precisa para ser um empreendedor. E agora, nesse bloco, eu quero saber, Estela, quais os principais erros de quem começa um novo negócio sem planejamento e sem orientação? O principal erro é já começar sem o planejamento. Porque, assim, o planejamento, ele é um documento que você precisa fazer, que é um modelo de negócio. Porque você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer o seu concorrente, o seu fornecedor. Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? O que ele está querendo? Porque hoje o empreendedorismo ele está mudando um pouquinho a figura, porque antigamente a maioria era por necessidade, como a gente falou no bloco anterior. Hoje, a maioria é por oportunidade e por ver que o mercado está precisando daquela ferramenta ou daquele serviço que ele está prestando ou daquele produto que ele está vendendo. Então, é por oportunidade. Então, ele precisa conhecer esse mercado. Então, ele precisa fazer o planejamento e estar revivendo esse planejamento sempre que alguma coisa alterar. Um cliente novo, um fornecedor novo, um mercado novo, ele sempre vai estar precisando reviver o planejamento. E o Sebrae, ele dá essa ajuda na questão da gente ter cursos para ajudar você a fazer o planejamento. A gente tem o curso de formação de preço, a gente tem o curso de marketing, a gente tem o curso de finanças. Todas as linhas de que o empreendedorismo precisa ter, o Sebrae dá fomento e a gente tem os cursos para ajudar quanto a isso. Então, eles podem olhar tanto as nossas consultorias quanto os nossos cursos dentro da agenda do Sebrae Campinas, que a gente tem lá disponível, que está aberto no momento. A gente tem vários e-books que ajudam a pessoa a começar, que ajuda a pessoa, eu preciso aprender a fazer o marketing digital da minha empresa. A gente tem
vários e-books que está lá disponível no site do Sebrae, que você pode estar usando isso como ferramenta para te ajudar. A gente tem os cursos online, que é uma galeria extensa de curso. Na grande maioria os cursos são gratuitos, a gente tem cursos pagos, mas na grande maioria os cursos são gratuitos. Então, existem N ferramentas que o Sebrae vai te ajudar a entender como funciona, a entender como aplicar, para que o seu planejamento sempre esteja atualizado e que você não cometa o erro de achar que vender um pouquinho mais barato que o seu concorrente vai ser suficiente para você manter o seu cliente. O seu cliente está querendo só o preço, ele está querendo qualidade, ele está querendo um bom atendimento, ele está querendo que você sempre traga novidade para ele. Então, assim, você tem que entender a necessidade do seu cliente para que você possa estar melhorando e entregando o que o seu cliente quer. Então, o Sebrae, ele vai ajudar você com todas as ferramentas, junto com os cursos, com as consultorias. A gente tem trilhas de consultoria. Você pode começar com uma consultoria ali de preço, você pode começar com uma consultoria de finanças. Aí, eu melhorei essa parte. Aí, depois eu preciso melhorar a parte de marketing, eu preciso melhorar a parte de mercado. A gente tem programas dentro do Sebrae, como o Ali Rural e o Ali Produtividade, que eles acompanham. O Ali Rural, ele acompanha o produtor rural durante um período de 6 meses, até 6 meses, para ajudar com as ferramentas, ele aumentar o faturamento. O que a gente pode mudar aqui na sua parte do rural, na sua parte agro aqui, que vai te ajudar na gestão para você entregar mais e vender mais? E o Ali Produtividade, ele é voltado para todas as empresas, comércio, serviço e indústria. Também um acompanhamento de 4 a 6 meses, que vão aplicando a metodologia e ferramentas dentro da empresa, junto com o empresário, para ver onde que a gente pode mudar alguma coisa que vai aumentar a produtividade. E o que é aumentar essa produtividade? É você fazer mais com o mesmo que você tem. Então, consequentemente, ele vai aumentar seu faturamento. Então, fazer planejamento é de extrema necessidade, porque você pode evitar esses erros. E o Sebrae tem vários cursos e acompanhamentos que ajudam você a evitar esse erro. Então, o primeiro passo é fazer planejamento. Mas eu já estou com a minha empresa aberta há 5 anos. Tudo bem, vamos planejar o que você quer para os próximos 5 anos. E sempre estar se qualificando e estar buscando cursos para que você não sofra sozinho, porque a gente tem a ferramenta para facilitar seu dia a dia. Então, por que a gente vai deixar os empreendedores sofrerem, né? O Sebrae é essa ferramenta de facilitação mesmo para o dia a dia do empreendedor. O que mais tem hoje? Homem empreendedor ou mulher empreendedora? Aqui na região, a gente está com mais homens empreendedores. Sério? São 46%. São 54% de MEIs homens e 46% de MEIs mulheres. Então, eu tinha visão contrária também, a gente buscar essas informações. Mas eu acho que como hoje a gente está mais, não só por necessidade, porque antes a mulher estava ali para ajudar no sustento da casa, muitas vezes ela era responsável pelo sustento, e ela abriu o MEI para vender o bolo, para vender o artesanato, para ter sua loja. E foi mudando um pouquinho esse perfil. E hoje a gente também está com muitos homens tendo os MEIs abertos. A gente está falando do MEI, tá? Uhum. Tendo os MEIs abertos. Tem essa questão da gente falar da área de beleza, que também tem vários homens na área da beleza. Então, deu essa pequena diferencinha para o MEI estar um pouquinho mais voltado para os homens. Mudou bastante, então, né? O perfil, né? Homens, e diminuiu a idade também, sim, né? A partir dos 30 anos, as pessoas já estão pensando a longo prazo em ter o seu próprio negócio. E por falar, então, em mulheres, né? Porque essa era uma dúvida que eu tinha. Sim. As mulheres, elas têm um atendimento diferenciado dentro do Sebrae? Qual que é o atendimento oferecido para as mulheres? Olha, é bacana da gente pensar que quando a gente pensa no universo do Brasil, Campinas está no 10º lugar de mais MEIs com mulheres à frente do Brasil. Então, sim, no apesar da gente estar com um pouquinho de diferença para os homens, mas quando a gente fala no nacional, Campinas está na posição de 10º. Então, assim, a gente tem muita mulher empreendendo aqui em Campinas. Nós temos todos os cursos que a gente tem,
pode ser tanto para homem quanto para mulher, mas a gente tem algumas linhas específicas para mulher, que seria o Sebrae dela e a Feira da Mulher Empreendedora. Inclusive, é feito em parceria com a Prefeitura de Campinas. Então, acontece a Feira da Mulher Empreendedora dentro de um espaço, que é a Casa da Mulher, e ela feita com a parceria da Prefeitura, que cede o lugar, o espaço, e nós vamos com qualificação para essas mulheres para que elas possam vender cada vez mais. Então, existem programas específicos. E a qualificação ali, ô Estela, vai desde, como que você disse, né, da precificação desse material, do cuidado ali com... porque também você tem que calcular ali o seu material, como que você vai vender, o seu valor, né? O valor, quanto você custa por dia, porque às vezes a pessoa não faz essa conta, né? Faz tudo para pegar o preço, para dar um preço bom, mas ela não colocou ali quanto que ela ganharia por aquele dia de trabalho, né? E o Sebrae ajuda com isso também. Ajuda. Esse é um dos maiores erros, é a precificação. Porque a gente pensa, eu comprei esse produto, ou o custo desse produto foi R$5, se eu vender a 10, eu vou estar ganhando 100%. Não, você não vai estar ganhando 100%. Só pagar seu custo inicial de 5, você ficou com 50%. Só que nesse 50% você tem que tirar a água, a luz, a mão de obra, porque você tem o seu custo por dia, o quanto você quer ganhar. Você tem que saber qual que é o seu salário, como a gente está falando de empreendedorismo, qual que é o seu Prolabore. Quanto que você vai ter de Prolabore por mês? Então, quanto que é a sua hora trabalhada? Tem que ser colocado dentro desse produto. Então, a gente ajuda. Nesses casos desse Sebrae delas e da feira, a gente tem parcerias com o Senai, Senac, que a gente tem alguns cursos de início, de tipo assim, de formação, de como fazer determinada alimentação, de como se qualificar na pintura da unha. Então, a gente tem alguns cursos de qualificação em parceria com o Senac e o Senai. E nós temos os cursos de gestão, que daí entra toda essa parte, principalmente do preço, que é um dos maiores erros que a gente vê que o pessoal tem hoje em dia. E por falar de preço, o Sebrae tem alguma conexão com crédito e acesso a investimento, dependendo do tamanho do empreendedor? Olha, o Sebrae, ele não é uma agência financeira, então a gente não poderia efetivamente liberar o crédito pelo Sebrae. Só que nós temos várias parcerias onde a gente tem crédito mais em conta dentro dos bancos por o cliente ser cliente Sebrae. Existe algumas cidades que tem o Banco do Povo, que tem uma linha específica para micro e pequeno empreendedor para investir na empresa. E o Sebrae ajuda com isso, a orientar. Ajuda isso. Inclusive, agora no dia 6, a gente vai ter o Dia do Crédito, que vai ser na SIC. E esse Dia do Crédito, a gente leva todas as instituições financeiras e tem os nossos consultores que ficam lá para ajudar. Porque às vezes a gente acha que o crédito é uma ajuda para a empresa e ela pode ser prejudicial. Então, será que é hora de eu tomar o crédito? Será que esse crédito está consciente? Então, a gente tem esse dia de crédito que é exatamente para isso. A gente junta, traz as instituições financeiras que podem dar os melhores créditos para essas empresas e os nossos consultores ficam ali para auxiliar para você entender, para ter um crédito consciente. Porque às vezes a gente pega um crédito achando que vai resolver o problema e a gente só empurra o problema mais para frente e ele fica maior. Então, assim, até nessa questão o Sebrae, ele ajuda. Ele faz a ponte nos dois lados. Quais os setores que são mais promissores para investir hoje aqui na região? Muito voltado para a tecnologia pela região que a gente está. Então, assim, a gente tem visto muito o pessoal investindo nas empresas com novas tecnologias, as IAs. Então, pelo local onde a gente está, essa parte de tecnologia é o que está mais em alta. Já aconteceu, você que está ali como analista ali do Sebrae, já aconteceu o caso da pessoa, ela faz a trilha, né, e ela está certa daquilo. E quando chega no final, ela chega à conclusão de que o empreendedorismo não é para ela. Existem pessoas que acontece isso, que tem uma vontade de empreender e daí percebe que não é para ela? Existe, pode acontecer sim. Eu posso te dar um caso muito próximo, eu mesma. Eu já vendi muito, eu já trabalhei fazendo
comércio, porque minha família, minha mãe tinha loja, minha mãe sempre vendeu de tudo e eu também vendia, só que eu não ficava feliz em fazer isso. E eu fiz o Empretec e eu me permiti entender que está tudo bem eu não querer ser empreendedora, porque eu gosto de ajudar os empreendedores a melhorar. Que aí eu descobri qual é a minha vocação de vida, por causa de um curso do Sebrae que eu fiz. Na época eu nem era funcionária do Sebrae. E eu parei de ter esse peso de achar que eu tinha que empreender, que era aquilo que eu tinha que fazer, porque não era o que me deixava feliz, não era o que me satisfazia. Então, existe como você saber, o Empretec é uma boa ferramenta para isso, porque você vai falar sobre as suas competências empreendedoras, assim como fazer outras trilhas e falar, bom, eu posso ser intraempreendedora, eu posso ser empreendedora dentro da empresa onde eu trabalho. Então, assim, acontece muito, um exemplo sou eu mesma, que eu descobri que, tipo, eu sou intraempreendedora dentro da empresa onde eu trabalho. Eu desenvolvo as minhas competências empreendedoras, mas eu não quero ter um negócio. Tá certo. Qual a mensagem que você deixa para quem tem uma ideia na gaveta, mas ainda não teve coragem de tirar do papel? Nunca é tarde para nada, a gente tem que correr atrás do que a gente acredita. E empreender é difícil, mas o Sebrae está aqui para ajudar vocês, então nos procure, que a gente tem todas as ferramentas para que essa caminhada não seja solitária, porque a caminhada do empreendedor é solitária, a gente sabe disso. É muito difícil, mas o Sebrae está aqui para transformar isso numa caminhada mais leve, mais tranquila, de uma forma que vocês consigam obter o negócio e o sonho tão esperado de vocês de uma maneira mais calma e que não seja tantas pedras no caminho. Stella Juvenal, analista do Sebrae, eu agradeço muito, muito a sua participação aqui com a gente e deixo aqui à disposição para você se despedir da nossa audiência. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e muito obrigada a todos que nos assistiram. Não deixe de nos procurar, que o Sebrae é a casa do empreendedor, para que a gente possa ajudar vocês. Bom, e eu deixo aqui um lembrete para você, que empreender com conhecimento é o primeiro passo para o sucesso. Então, precisa de conhecimento, o Sebrae está aí à disposição para ajudar vocês. Uma boa noite, o Painel Regional volta na próxima semana.